Tu me dá o ok aí se tá funcionando, tá? Então, ok, são 20 horas. Vamos então dar início à nossa atividade da noite de hoje, um estudo das obras de André Luiz. Então, agora vamos então fazer a nossa prece inicial para nós dar sequência com o nosso estudo. Então, vamos convidar todos, vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus e rogando a Ele com a sua permissão para essas atividades, através do nosso Mestre amado Jesus, sob as bênçãos do nosso amado Pai Francisco, que é o nosso Pai espiritual, que possa estar olhando por todos nós nesse momento, irradiando seus bálsamos de luz e paz a toda essa família, e que essa família possa espalhar esses bálsamos a todas essas famílias, a todos os lares amigos, fraternos que estão presentes na noite de hoje, para aprender conosco essas atividades que os espíritos, que os benfeitores amigos nos trazem para as nossas vidas, que possa nos fazer bem, que possamos entender bem a mensagem da noite para as nossas vidas. Agradecemos ao nosso mentor amigo que possa estar conosco e que nos inspire para que possamos ser humildes instrumentos de aprendizado nessa noite de hoje, para que possamos também transmitir da melhor forma possível, vindo do coração, os ensinamentos da doutrina espírita. Assim, Senhor, que abençoe e também ilumine não só aqui dentro, que possamos ter paz, proteção e harmonia a todos os lares amigos, mas que possa irradiar ao bairro, aos vizinhos, a todos estes também. E assim, Senhor amigo, damos início com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Então, novamente, uma boa noite para quem está entrando, quem já entrou, quem está nos acompanhando. Nós vamos então retomar o nosso estudo das obras de André Luiz. Estamos no livro Missionários da Luz. Livro Missionários da Luz. No capítulo 12. Então vamos adentrar agora, começando a adentrar já no processo de reencarnação do Segismundo. Vamos então dar início com o capítulo 12, que é preparação de experiências. E nós vamos ver aqui neste capítulo, que a gente usa aqui um roteiro, né, desses estudos das obras de André Luiz, comentado por Eurípides Kuhl, que ele dá assim um panorama bem simplificado, mas que dá ali o principal ali de cada capítulo, né, o que diz, né? Então aqui nós vamos trabalhar que vai registrar providências no planejamento de reencarnações e os mapas dos futuros corpos físicos. E trata ainda do interessante e raríssimo caso dos completistas encarnados que aproveitam todas as oportunidades de evolução. A medicina do futuro
certamente levará em conta o psiquismo, identificando como responsável, senão por todas, pela maioria das patologias. Então temos aqui o Segismundo, começa nesse capítulo a preparação para a sua reencarnação, e o Adelino e Raquel, então, que vão ser os futuros pais de Segismundo, né, que vivenciaram essa trama do passado, na qual o Segismundo prejudicou este casal. Então, nós vamos ver aqui o capítulo 12, então, preparação de experiências. Então, aqui a gente fez um resumo, né, gente? Um resumo, e nós vamos comentar, assim, os principais tópicos que a gente acha importante para a gente comentar e debater na noite de hoje. Então, o que diz assim, ó, o Segismundo presentemente prosseguiu o outro, voltará ao rio da vida física. A situação assim o exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou, em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido, que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada. Já se encontram na crosta desde muito, e há 4 anos religaram-se nos elos do matrimônio. Então aqui se inicia aqui o quadro desse processo de reencarnação que é a espiritualidade. O Alexandre, que é o instrutor de André Luiz, ele viveu junto com essa família nas vidas passadas, e ele ficou ali encarregado então de auxiliar essa família e o Segismundo para que eles todos se aproximassem através dos laços da reencarnação. Que faltou então o Segismundo, que ainda está no mundo espiritual. Então faltou ele, né, reencarnar novamente para que eles possam então voltar, né, e tentar resolver essa situação que foi uma situação muito complicada no passado em que eles viveram. Então que o Segismundo, temos aqui o Segismundo desencarnado, que está num processo um processo de culpa por isso, um processo de culpa que ele mesmo se sente por causa disso tudo, por causa que ele que cometeu vamos dizer assim, essas atrocidades com esse casal aí, com a Adelina e com a Raquel, que depois, mais adiante, nós vamos ver que ele, então, ele leva, né, ele acaba disputando com a Adelino, no caso, esse relacionamento, né, ele disputa a Raquel junto com o Adelino, essa disputa entre a Raquel, numa briga armada, né? E a Raquel, no caso, depois que ele consegue o que ele queria, né? Então ele assassinando o Adelino na vida passada, ele acaba então levando a Raquel para um prostíbulo e deixa ela lá abandonada. Então é um caso bem grave que aconteceu entre esses três aí, e no qual o Segismundo ele se sente muito culpado e vai sofrer muito com esse processo, porque na verdade eles vão ser os pais deles que vão dar oportunidade para ele, para que ele possa se redimir, né? E nós vamos ver esse processo, hoje nós vamos comentar mais adiante como é que vai se dar esse processo, que a gente vai ver e analisando através dessa obra, que é um processo que não é nada simples. A gente acha que o processo de reencarnação é um processo muito simples, que é como se a gente fosse fantoches, né? De simplesmente jogar um espírito ali
e todo mundo tem que aceitar aquela situação, a gente vê que não é tão fácil assim, não é bem assim que funciona a reencarnação. É necessário para todos nós, mas tem todo um trabalho por trás da espiritualidade de preparação, né, de preparação tanto aquele o reencarnante, aquele que está para reencarnar, tanto quanto para o casal que vai receber este espírito reencarnante. E a gente vê aqui um caso que não é um caso de amor, né? É um caso assim complicado, né? Que o Segismundo ele complicou a situação, né? No passado com este casal, com esses dois, e ficando numa situação muito grave, né? E agora então a gente vê a bênção divina, como é que funciona a misericórdia divina, né? As bênçãos divinas através da reencarnação. Que a gente vê que muitas vezes aqueles que estão conosco são mais ou menos parecidos, né, com esse processo, porque na verdade aqui a gente não vive num mundo de mar de rosas. Então a gente vive num mundo que estamos em um processo de expiações e provas, onde a ignorância, o mal ainda impera entre nós. E estamos aqui para reparar arestas do passado. Nós estamos aqui para um aprendizado, aqui nessa oportunidade reencarnatória que estamos vivendo, através da misericórdia divina, que seria um perdão de Deus, para que a gente possa, da melhor forma possível, entender o nosso propósito aqui de vida, entender aqueles que estão na nossa volta, né? Os nossos familiares, aqueles que vieram conosco, pais e mães, ou então futuramente depois um futuro relacionamento, esposa, marido, filhos, enfim, todos esses estão de uma certa forma interligados em processos, muitos de expiações e muitos de provas do que a gente viveu no passado. Então a gente vê, e aí basta a gente analisar e olhar para nossas famílias. Sempre tem alguém na nossa família que a gente não consegue se acertar, tem aqueles atritos, aquelas dificuldades, não é um lar daquela paz, né? Que Jesus nos traz, aquele amor ainda que Jesus nos traz, que está para ser construído ainda nas nossas vidas, e é um processo que é muito gradativo, exige bastante esforço de cada um de nós, e o mais importante é não só o fato de entender esse processo, como muitos às vezes entendem esse processo da reencarnação do Segismundo, como um processo, como é que funciona a reencarnação? Tem muitos que vão pelo lado científico somente, que é bacana de analisar aqui também, mas o mais importante é a gente analisar o contexto em que a gente vive hoje e que todos nós somos submetidos através dessa lei de reencarnação. E que não é uma coisa que muitos dizem que foi inventada, né, que Allan Kardec inventou. Né? Na verdade, é uma lei divina e é necessário essa lei divina, porque como é que nós vamos evoluir e aprender? Como é que nós vamos ser que nem nesse caso que nós vamos ver do Segismundo? Ele assassinou o rival para ficar com a esposa dele e deixa a mulher num prostíbulo. Então a gente vê que é uma coisa bem complicada, né? Não é uma coisa fácil, simples, né? É fácil de a gente ler, né? Quando é com os outros, no caso, né? Mas e se é um processo que aconteceu com a gente? Porque o objetivo do estudo é a gente se inserir no estudo, no contexto, sentindo aquilo como se pudesse talvez ser comigo. Quem pode dizer que o Segismundo pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer um de nós, ou o casal ali, qualquer um pode ser. Pode acontecer, né? Porque essa obra aí a gente sabe que ela foi psicografada lá né, antes da metade ali, mais ou menos, do século XX, né? Em torno de 1900
40 e poucos, por aí mais ou menos, né? E então pode ser que alguém aí, né, que reencarnou e está aí como Segismundo, aí como casal, né? Por que que não, né? Ainda vivendo essa experiência. E é claro que esses nomes aí são nomes fictícios, né? Não são nomes assim verdadeiros, até para preservar essa história que estão relatando aqui que o André Luiz traz, e com certeza tem uma permissão da espiritualidade para servir de exemplo para nós essa história. E é isso que é importante, né? Então a gente vê que o processo da reencarnação é um processo muito importante, fundamental, é uma lei a ser cumprida, e vamos dizer assim que essa lei é uma das leis mais importantes para o processo da nossa evolução espiritual, porque como a gente estava dizendo antes, sem reencarnar, como é que, por exemplo, um Segismundo que assassinou, né, que lançou uma mulher num prostíbulo, abandonou ela lá, viveu uma vida nesse sentido, né, longe das leis divinas, né? Como é que ele vai ter a oportunidade de se redimir novamente? Como muitos pensam que acha que morreu, acabou, então no caso do Segismundo, muitas crenças dizem que não, mas no caso dele não tem volta, ele vai queimar no fogo do inferno e vai ficar lá para sempre. Então a gente vê que se Deus é amor, é justiça, é misericórdia, e tudo é regido pelas leis divinas, nós vamos analisar esse caso com um outro olhar de entender profundamente o que é esse significado da reencarnação nas nossas vidas. E que este caso aqui, essa história, nos traz para nós aprender com essa história, né? Viver e dar o nosso melhor, né? Aproveitar essa oportunidade aqui na Terra. Vamos continuar. Então, aqui Adelina e Raquel são os protagonistas, né? Culminantes de dolorosa tragédia ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta. No caso quem peregrinou junto com eles foi o, o Alexandre, né, o instrutor do André Luiz. E ele que está auxiliando nesse processo. Então, ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta, em seguida uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio, né, que a gente já analisou, já comentou, né? Segismundo, o do crime, e Raquel do prostíbulo. Então desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Então a gente vê aqui um processo assim bem complicado, bem grave, e que eles criaram ali, como diz aqui na obra, criaram uma vibração de ódio entre eles pelo fato, né? O que aconteceu, né? Então, imaginemos se acontece com a gente. Será que seria fácil, por exemplo, ali, aqueles que foram prejudicados, né? No caso do Adelino e da Raquel, será que seria fácil para eles aceitar esse espírito do Segismundo que cometeu essas atrocidades com este casal? Será que é um fato simples de se aceitar? A gente sabe que não, né? Porque vivemos hoje no século XXI e tem pessoas que não. É difícil ainda o perdão para muitos. E que dirá então aceitar, olha só a bênção da reencarnação, né? Como é que vai fazer para esse processo aí se tornar um processo para que eles possam se reajustarem, né? Saindo dessas vibrações de ódio para o amor? Porque aqueles que estão nas trevas, certamente um dia ou outro vão ter que voltar para a luz, para o amor. Todos nós vamos ter que sair dessa situação ao qual estamos vivendo aqui na Terra. Então, isso é necessário. Claro que a gente sabe que não é fácil. Tem casos em famílias que não conseguem. Né? Que nem estava comentando aqui o caso dos completistas. Né? Muitos de nós têm uma programação no mundo espiritual para que a gente possa completar ela da melhor forma possível, conforme foi lá determinado no nosso contrato espiritual, que a maioria de nós tem um contrato espiritual.
a ser realizado, a ser cumprido. Mas a gente chegando aqui, a coisa muda de papel, né? E aí a coisa complica, porque nós vamos viver num mundo em que a matéria predomina, né? A ignorância, o mal predomina, porque nós no mundo espiritual, onde estamos sob sintonia dos benfeitores, ali preparando, tá tudo tranquilo, né? Estamos na paz ali, e a gente quer prometer até coisas que não tem nem condições de cumprir. E até os benfeitores eles vão dizer assim, não, calma, calma, menos que tu não vai conseguir fazer nem a metade disso tudo que tu quer. Porque cada um de nós tem uma vida milenar por trás. Nosso espírito é milenar. Quantas vidas vivemos e quantas coisas a gente cometeu, né? Nesse sentido aí de se afastar das leis divinas e viver em trevas, né? E que o convite para todos nós é a gente despertar para a luz divina, para o amor, que é o único caminho que nos leva a Deus, à felicidade. E é através da reencarnação. Então, como dissipar essas trevas, essa vibração de ódio, nesse quadro que estamos aqui vendo? Então, a gente vê que para muitos de nós não é nada fácil a gente perdoar e aceitar, como nós vamos ver aqui, o Segismundo como filho. Sendo que, imaginemos aceitar um filho que me matou no passado para ficar com a minha esposa. No passado, eu aceitar ele como meu filho. Então, é um quadro complicado, né? Então, ali continuando, de posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, ó, recapitulando erradamente as lições do passado. Então, aqui nós vamos ver nesse processo qual é a virtude fundamental aqui para que possa, então, para que possa acontecer esse processo de, vamos dizer assim, de perdão, né? De sair dessas vibrações de ódio ao qual estão vivendo do passado. Qual é a virtude que eles vão ter que trabalhar aí? Então, como diz ali, a virtude do perdão. Então, por isso a importância do Evangelho, né? De a gente estudar o Evangelho e entender como é que tá, mas como é que eu vou fazer esse processo, como é que eu vou fazer para me perdoar? E aí tem o Evangelho para que a gente possa estudar lá as virtudes que Jesus nos traz, para que a gente possa entender, sentir no coração e viver. E cada um de nós vai ter um processo a ser trabalhado. Nesse caso aqui, o perdão, vamos dizer assim, é a virtude maior aqui nesse caso, né? De reencarnação necessário para o reajustamento desse trio aí que a gente está analisando aqui, desse processo. Né? Recapitulando erradamente as lições do passado. Então, vamos continuar. Sim, continuou meu amável interlocutor, temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina. Ó, a reencarnação é o meio, desculpa, então como a gente vinha comentando antes, para esse processo de luta, como diz ali, de correção, de renovação, de restauração e aperfeiçoamento, somente vai se dar através da lei da reencarnação, que é o meio para todo esse processo de correção, de renovação, restauração, como diz ali, e aperfeiçoamento. Então não existe outro caminho. E a educação divina é o fim, né? Porque através da educação divina nós vamos então buscar relembrar as leis divinas que estão aonde? Que Kardec pergunta na questão 621 do Livro dos Espíritos. Mas onde está escrita essas leis divinas? Está escrito nas nossas consciências. Então, essa educação divina, que é o fim, que vai ser, então, através do processo da prática das virtudes, para o cumprimento das leis divinas, que nós vamos chegar no final de um processo. Então, nessa caminhada que estamos vivendo aqui na Terra, é necessário esse processo
da prática dessas virtudes. E somente é esse o processo que nós vamos conseguir chegar no fim, é o fim entre aspas, vamos dizer assim, o fim do homem velho, daquele homem que está na ignorância, que está nas trevas do não saber. Então vai ser o fim deste homem velho. Vai dar o fim dele. Então vai se tornar um novo homem. Daí sim, naquele processo ali, então, corrigido, renovado, restaurado e aperfeiçoado para uma nova vida. Esse é o objetivo de todos nós aqui na Terra. E ninguém vai ter como fazer outro processo, ou então tentar pegar atalhos, não vai ter como fugir desse processo aí. Por mais que a gente reluta, muitas vezes, de achar que é difícil, e se a gente ficar colocando esse processo como muito difícil, e o difícil é uma coisa que a gente sabe que não é complicado, não tem como resolver o que é difícil, então a gente deve colocar esse processo como um processo muito trabalhoso, que exige de nós muito trabalho. E claro, existe a lei de liberdade para tudo isso. Eu posso vir aqui e usar minha reencarnação para não fazer nada. Né? Ficar aqui só vivendo o materialismo, não se aperfeiçoando, como diz ali, se renovando, se restaurando, se corrigindo seus defeitos, lutando contra as nossas imperfeições. Então eu tenho, muitas vezes a gente pode anestesiar a consciência e buscar atalhos, querendo fugir da realidade, mas só que quem é que vai se prejudicar com isso? Quem vai se prejudicar somos nós mesmos prejudicados. Somos nós mesmos. Por que que somos prejudicados? Porque nós vamos desperdiçar uma oportunidade que tem assim, ó, milhões de espíritos, né, bilhões, sei lá quantos, que estão querendo estar nessa oportunidade que nós estamos vivendo aqui agora. É uma fila imensa para reencarnar novamente por causa dos seus passados deturpados. Então eles vão para o mundo espiritual e lá eles têm uma reabilitação, só que aqueles débitos estão ali. E se a gente vem aqui e não faz nada e agrava, muitas inclusive agrava a situação em vez de nos melhorar, nós vamos deixar de aprender, de evoluir e de chegar mais rápido ao desse processo do fim, né? Do fim do processo, que é de se tornar um homem novo, uma pessoa renovada, né? E no qual o Cristo é o nosso modelo. Questão 625, Jesus é o nosso modelo e guia para todo este processo ao qual estamos vivendo aqui. Né? Então aqui diz assim, ó, por isso mesmo, a parte de milhões de semelhantes nossos que evolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto se já possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros, não menos importantes. Então, cada um vai vir aqui para trabalhar um setor que está faltando ainda a ele, que ele tem que trabalhar mais aquela parte. Ele vai vir aqui desenvolver, vamos dizer assim, aquela virtude que está faltando nele, que deve ser trabalhada aquela virtude. Todos nós vamos vir para trabalhar. Nesse caso, é um processo que a gente está vendo aqui, que é um processo de perdão entre eles. Como que eles vão Como que vão se perdoar do que aconteceu? No passado, viviam um clima ali de ódio, né? De um ódio tremendo. Não existe perdão. Mas como é que vai fazer para que esse processo se torne uma realidade? De se perdoar e se amar? Através da reencarnação. E, claro, eles podem vir juntos para este fator do perdão entre eles, para trabalharem o amor, mas eles podem vir aqui e falharem na sua missão. Chegando aqui a coisa complica, né? Vivendo no materialismo, onde o mal impera, vai predominar o nosso ego muitas vezes, o orgulho, o egoísmo. Pode ser que eles... Por que que a gente vê muitas vezes nas famílias
Por exemplo, o pai que não gosta de um filho, isso acontece. Uma mãe que pode rejeitar um filho, não gostar de um filho. Um filho pode não gostar do pai, ou não, pode não gostar da mãe. Pode ser entrar em atritos ali. Isso acontece muito com as nossas famílias aqui na Terra. Basta a gente perceber isso e analisar. E então a gente vai ver e analisando esse estudo o porquê que se dá desses processos. Justamente por causa do nosso passado. A gente não sabe o que que aquela pessoa que é contra nós ali, que tem uma rusga, uma dificuldade, o pai com o filho, o filho com os pais, enfim, né? Tem aquela dificuldade de se atritarem. Então, muito provável que no passado alguém prejudicou alguém ali que agora estão ali para reparar, se ajustar esse cometido aí do passado aí. E pode acontecer de falharem nessa oportunidade. Mas aí o que acontece? Vai entrar sempre em ação a misericórdia divina, o perdão divino, dando novas oportunidades. Pode ser, eles vão ter que retornar novamente, futuramente vão ter que retornar, porque não foi ajustado aquele processo combinado, e aí vão ter que retornar novamente até que o processo consiga se concluir, esse processo do reajuste entre eles. E caso contrário, eles vão voltando até ser reajustados. Então, ali continuando, embora na condição de médico no mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Então, aqui o mentor Alexandre, ele está, então, falando com o André Luiz a respeito dessa educação, que diz lá em cima, lá, educação divina, que a educação divina é o fim. Então, todos nós, a gente vem aqui, e como a gente falou antes, a gente tem as leis divinas gravadas na consciência. O problema todo é que a gente vem aqui e esquece as leis divinas e o que foi combinado. Então, é necessário relembrar essas leis divinas que já estão nas nossas consciências. Mas como é que nós vamos lembrar essas leis divinas, sendo que já está em nós? Então, existe a lei do esquecimento. A gente reencarna, esquece ali. Imagina se eles reencarnassem e lembrassem do ocorrido. E não ia ser muito pior, sendo que a gente comentou que já tem pais que muitas vezes vêm e não aceitam aquele filho, tem uma rusga com aquele filho ou filho com os pais, mesmo que existe o véu do esquecimento do passado. É bom lembrar isso também nesse processo de encarnação. Existe esse processo do véu do esquecimento, para que não prejudiquem a próxima reencarnação. Porque vamos imaginar se a gente lembrar, por exemplo, que o meu filho me matou, né, no passado, roubou minha esposa, ou enfim, ou vice-versa, se um lembrar disso tudo, como é que vai ser a situação? Ele vai ficar com aquilo na mente, ele vai ficar perturbado e vai ser muito mais grave o processo, muito mais grave. Então vejo como Deus é perfeito, né? Tudo é programado com uma perfeição, né, incrível, né? A gente não tem noção que é do que é esse Pai infinito de amor para todos nós, né? Então, como é que nós vamos lembrar as leis divinas que estão nas nossas consciências? Através dos estudos, ó. A educação divina é o fim. Então, nós vamos estudar o Evangelho. É fundamental para nós aprendermos essas virtudes, né? Para então a correção, aí vai exigir as lutas para nós corrigirmos os nossos imperfeições, os renovarmos, restaurarmos e aperfeiçoarmos através desse processo que é a educação moral, através do evangelho, né, que Jesus nos traz com seus exemplos.
E aqui, então, o mentor Alexandre, ele questiona André Luiz, né, que ele foi médico e diz para ele, então, que ele era estranho aos estudos evangélicos. Ele, André Luiz, se dedicou, como a gente sabe, muitos de nós sabemos, se dedicou muito à medicina, né? Inclusive dizem que se tornou um grande médico aqui na Terra, né? Um grande médico. Da moral que ele não tinha aqui ainda, né? Desses estudos, dessa vivência, desse sentimento, não só do conhecimento evangélico, ó. Não é necessário somente o conhecimento, porque a maioria de nós, a gente fica somente no conhecimento. Mas não é só o conhecimento não é necessário. É necessário o sentimento. A gente sentir no coração aquilo que Jesus, a mensagem do Cristo viva em nossos corações. É isso que falta em muitos de nós, né? E aí, então, eu sentindo essas virtudes, conhecendo essas leis, eu vou então para a prática dessas virtudes. E aí que o bicho pega, né, gente? Porque aí entra a questão toda da que nós estávamos comentando ali, né? Dessa luta para o aperfeiçoamento e que não é nada fácil. E não podemos ficar no difícil, como a gente comentou antes, mas ficar no trabalhoso. Porque eu gosto bastante de mencionar quando Kardec diz, né? Reconhece o verdadeiro espírita ou verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, aquele que faz os esforços para combater as suas más inclinações, as suas imperfeições. Então, isso é fundamental. Não basta eu dizer que eu sou evangélico, que eu sou cristão só de lábios. A gente vai realmente reconhecer, como diz Kardec, um evangélico, um cristão, através de suas obras. Através das suas obras, nós vamos reconhecer o verdadeiro cristão. Porque de boca todo mundo pode falar, né? Tem gente que sabe de cor todas as obras aqui, mas o problema todo é na hora de tu botar na prática aquilo que a gente está aprendendo, que daí se torna trabalhoso. Não é, gente? Pois bem, o próprio Jesus nos deixou um material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou. Aqui o Alexandre ele traz, então, daquele estudo evangélico, sobre a reencarnação, que ele diz assim, ele pega uma parte do Evangelho de Mateus, a gente vê que agora tem um estudo bacana, também que está sendo feito lá pela Rede Amigo Espírita, lá com a Luísa Elias, que ele está pegando isso aqui, ó. Ele está fazendo um estudo do Evangelho através das obras de André Luiz. Muito bacana, porque as obras de André Luiz, a gente já vinha refletindo em outras obras, todas elas têm passagens evangélicas, ó, que os benfeitores eles trazem para que a gente possa refletir, ó, sobre esses ensinamentos. E aqui o Alexandre traz um ensinamento de Jesus. Ó. Ele diz assim, ó, que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Então, se a gente analisar isso aqui ao pé da letra, se torna até absurdo, né? Isso, né, gente? Como assim que Jesus está dizendo para nós cortar a nossa mão? Ó, cortar a mão, se é motivo de escândalo, ou olhos. Né? E essa passagem está lá, ó, ele está comentando a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, ó, os versículos 8 e 9. E agora ele vai explicar sobre isso. Ó. Se nós vemos aqui uma coisa absurda, né? Mas que não tem nada de absurdo. Tem um grande ensinamento por trás da letra, né? Porque o espírito é que vivifica, né? A letra mata, o espírito vivifica. Então aqui o Alexandre diz assim, ó, compete-nos transferir a imagem literal
para a interpretação simples do Espírito. Ó, se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos edificadores. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Se a gente faliu nesses campos, ó, aqui, ó, se já falimos, ó, nessas experiências, né, que nem hoje a gente está vendo um político, né? A gente vê muito hoje, deve orar muito por eles hoje, né? Que não é fácil. Aqui a autoridade, imaginemos um político corrupto, desviando muito dinheiro das escolas, das merendas, etc., da saúde, como a gente vê. Ele está, então, falindo nesse quesito aqui, a autoridade, ó, está falindo neste quesito. Então, o que Jesus quer dizer aqui? Ó, ou da riqueza, a pessoa é muito rica, mas não está aproveitando a oportunidade da riqueza para auxiliar o seu irmão, o próximo. Está sendo cada vez mais egoísta, ele quer a riqueza somente para ele. Uma pessoa extremamente materialista. E se ele reencarnou para aprender, para viver nessa riqueza aqui, com certeza foi programado ele ser rico para que ele pudesse dividir, né, auxiliar aqueles que não têm. E a gente sabe que não é nada fácil. Chegando aqui, como a gente diz, a coisa muda de papel, né? Ou da beleza física, a pessoa vem muito bonita, muito bela, daí complica, né, gente? Porque por que o Chico já pediu para vir daquele um aspecto já, né? A gente sabe que o nosso querido Chico ele não tinha uma beleza física, como diz aqui, né? Então ele mesmo já pediu para cumprir bem a sua tarefa, vindo com uma beleza que não é física, né? Mas aquela beleza interior que o Chico a gente sabe que tem e muita beleza interior, né? Essa é a diferença. Né? Quem vê cara não vê coração. Então, às vezes é mais fácil vir, né? Que não venha com uma beleza física, mas não importa, né? O que importa é o interior de cada um de nós, né? A vivência. Porque na beleza física também a pessoa pode usar dessa beleza e entra no campo da vaidade, né? Aquela coisa toda. Depois vai acabar sofrendo, quando o corpício lá vai ter que, infelizmente, vai ser desintegrado, né? Através da ação da natureza. E aí a gente vê casos complicados, que a gente já comentou, dos espíritos que ficam lá sentindo aquelas sensações nada boas, né? Do seu corpo sendo desintegrado. O da inteligência, que também a inteligência é, é importante para a nossa evolução, a inteligência, mas se eu posso usar minha inteligência, ao invés de usar para o bem, eu posso usar para o mal, para o uso do mal, para, como a gente vê no nosso planeta, criações de bombas e etc., e outras coisas, né? Vírus aí, mortais, sei lá, usa sua inteligência para a destruição, né? Para coisas não edificantes, vai se complicar nesse processo de reencarnação. Né? Então, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos edificadores. Ele vai vir em outra situação, numa oportunidade ao qual ele não aproveitou bem, esses quesitos aqui, que é exemplos, né? Ele não aproveitou bem, e aí a gente sabe que entra em ação a lei de causa e efeito, aquela coisa toda, que é consequência, né? Através das nossas irresponsabilidades, né? Irresponsabilidades, nós vamos vir em situações aversas desses quesitos aqui que tiveram oportunidade e não aproveitaram bem, né? E aí entra então o grande ensinamento de Jesus.
Ou seja, agora a gente conseguiu entender o cortar? Então, vai ser cortado essas oportunidades ao qual a gente não aproveitou, que desperdiçou essas oportunidades, ó, que não foram bem vividas com equilíbrio, né, com as devidas virtudes. E aí, então, serão cortados, ó. Se não usou bem, aqui Jesus dá um exemplo, não usou bem o seu olho, né? As mãos significa, né, operação, né? O trabalho, operar, atuar, mão, né? Então, o trabalhar, ó, ele não utilizou bem as suas tarefas, a sua oportunidade para o bem, ó. E aí acabou, Jesus aqui coloca, né, cortados, mas não vai a mão dele que vai ser cortada. Claro que pode acontecer caso de a pessoa, a gente sabe, né, de ser amputado membros, né, até durante a reencarnação pode acontecer um acidente e que muitas vezes pode já ter sido programado esses acidentes. Nada é por acaso, como a gente sabe. Mas ele pode nascer também sem algum membro, né, ou com alguma dificuldade da visão, também pode já nascer sem a visão, né, por causa já de equívocos no passado que não foram bem utilizados, né, para o bem. Esses. Então pode ser cortado tanto, né, através da lei de causa e efeito, pode acontecer de perder, infelizmente, membros, né, visão, e também ser cortado essas oportunidades que foram desperdiçadas, né? Então, ora, de repente, não aproveitou a riqueza, ele pode vir numa situação de muita pobreza. Por que a gente vê muitas vezes que são catadores de lixo por aí? Né? A autoridade abusou da autoridade. Ele pode vir, para quem leu as obras lá de Emmanuel, os romances de Emmanuel, Emmanuel era um senador, o Públio Lentulus, orgulhoso, cheio de vaidade, de orgulho, de autoridade. Por ser um senador romano, tinha muita autoridade. O que aconteceu com ele? A obra depois, há 2000 anos, conta a história dele, Públio Lentulus, senador romano, orgulhoso, e que não aceitou o convite de Jesus. Ele foi um dos poucos a ficar de cara a cara com o nosso Mestre Jesus. Ele não aceitou. Lá no final da sua vida, já cego, né, e mostra nessa obra, inclusive, a lei de causa e efeito, que ele, numa das encarnações passadas, ele já também tinha sido uma autoridade também no Império Romano, que ele foi reencarnação de um bisavô seu, e ele já era uma autoridade que mandou cegar muitos escravos no passado. Olha, vejam só. E aí depois ele volta lá, quase no final da vida, o Emmanuel fica cego, né? Que eles queimam lá, o inimigo do Emmanuel lá, ele queima, né, os olhos dele, deixando ele cego. E ali ele já tem um despertar para a espiritualidade, ó, para a religiosidade no final da sua existência, poderia ter aceitado antes, né? Com o convite do Jesus, pessoalmente, através dos exemplos da sua esposa, mas aquele orgulho, né, aquela vaidade, aquele egoísmo dele não deixou com que ele se dobrasse por causa da sua autoridade. E depois, então, 2000 anos, né, que é essa obra, a primeira obra de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A próxima obra, então, 50 anos depois, que já diz o título, então, 50 anos depois daquela sequência do livro há 2000 anos atrás, ao qual, então, ele volta como? Na situação não mais de um senador orgulhoso, né? Imponente, Públio Lento, ele volta como escravo Nestório. E aí a coisa muda, minha gente.
E é bacana a gente estudar essas obras, porque a gente aprende bastante, tem tudo a ver com essa reencarnação que a gente está vendo aqui, esse processo. E ele, então, a gente vê assim exatamente que ele vem como um escravo, mas não perde a sua inteligência que ele tinha do passado. Ele vem um escravo muito inteligente. Só que ele tem que aprender, mesmo que no final da sua existência passada, como Públio Lentulus, ele já tem um despertar, ele já amolece o seu coração. Mas ficou aquele débito, que ele tem que trabalhar essa questão da autoridade. Ó. Então ele vem como um escravo simples para aprender a humildade. Vejam como é que é, como é que é Deus, né? Como é que são as coisas da vida. Era muito rico também, volta numa situação de pobreza, de escravidão, e inclusive sendo escravo dos próprios romanos, ao qual na época passada ele tinha bastante escravos, né? Tinha os seus servos. A beleza física, né? Então pode voltar numa situação bem aversa da beleza física. Pode, muitas vezes, se abusou muito da inteligência para o mal, ele pode vir numa situação de perder essa inteligência, ao qual Jesus nos diz aqui que será cortada. A inteligência pode ser cortada, ou seja, anulada. Claro que temporariamente não vai ficar sem inteligência para o resto da vida. Não é assim, né, gente? Naquela situação ele vai ficar, se abster da inteligência para aprender a importância de a gente não desperdiçar nossa inteligência para o mal. Muito importante, usar para o bem. Né? Então, acho que a gente conseguiu compreender bem aqui agora, né? Um pouco desses processos de reencarnação, como é que funciona. Então, anotem lá, ó. Leiam essas romances de Emmanuel, muito bom, bacana, contando toda essa trajetória evolutiva do espírito Emmanuel. Muito bom, fica a dica de leitura também. Deixa eu ver se eu não voltei aqui. Acho que eu pisei demais. Então tá. Então, concluindo ali, que a gente pegou a principal ali, vamos dizer assim, esse processo todo aí para a reencarnação, que nós vamos ver agora, o processo dessa família aí que vai dar o início, então, a gente refletir um pouco, que é importante a gente entender, né? Não basta só a gente entrar direto, mas tem muitas pessoas que não entendem como é que funciona esse processo, né? Claro que para nós espíritas, muitos já estão lá saturados. A reencarnação para os espíritas já é uma coisa bem tranquila, bem comum, né? Mas tem pessoas que é importante elas entenderem bem um pouco como é que funciona esse processo. Então, no capítulo 13 agora, ó, gente, continuando, ó, a gente pegou alguns trechos aqui. Vamos ver o que diz aqui nesta reencarnação, que tem aqui um pequeno resumo aqui do Euripides School. Ele diz assim, ó, seguramente o capítulo mais importante de todo o livro, e que devido à sua extensão, foi desdobrado em 2 aulas. Ó. Após comentários sobre o perdão, viu, que a gente já comentou, e o sexo, descobre a sublimidade que é a reencarnação de um espírito, a partir da obra-prima que é a fecundação. E é focalizada a interessantíssima questão das fecundações físicas e das fecundações psíquicas, aquela nascendo das uniões físicas, no domínio das formas, e esta das uniões espirituais, nos resplandecentes domínios da alma. Somos informados que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Uma nota, repetimos raramente, se encontrará na literatura espírita fonte igual de ensinamento sobre a programação da existência terrena, que afinal de contas não passa de uma etapa da bênção maior que é a vida.
Então tem aqui os personagens, tem o Joãozinho, que é o filho de Adelina e Raquel já reencarnados, né? E o nosso amigo Segismundo, né? Que a gente está nesse processo deles aí. Então é isso que aborda aqui nesse capítulo 13, que a gente vai pegar as pinceladas ali importantes para a gente refletir, que nem a gente fez com o capítulo 12, a preparação disso tudo, né? Então, nesse da reencarnação, aqui diz assim: então Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno da reduzida família e dirigiu-se a nós outros, afirmando: procurei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente, a fim de ouvir-nos nesta noite. Então, aqui, o que está acontecendo? Tudo aquilo que a gente conversou. Agora, Alexandre vai então começar o processo de preparação dessa família para reatar os laços novamente. Então, ele vai procurá-los para despertar as fibras sensíveis do coração. As fibras sensíveis do coração. Então, como é que vai se dar isso? A gente viu que é um processo que não é nada fácil. Né? Processo de ódio, né? Então, vejam o trabalho da espiritualidade para despertar essa sensibilidade do coração, né? Despertar o amor para o perdão dessa dificuldade toda aí. É esse o processo que o Alexandre vai trabalhar, ó, de modo a prepará-lo conveniente a fim de ouvir-nos nesta noite. Assim dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança, um belo menino de 3 aninhos de idade, e colocou-lhe a destra sobre o coração. Então, o benfeitor colocou a mão, né? Ele desencarnado, o menino encarna, ele colocou a mão sobre o coração do menino de 3 anos e vi que o pequenino sorriu com aquela atitude. Ele sentiu, no caso, né? Mostrando novo brilho nos olhos azuis e falou, com inflexão de infinito carinho, né? Então o menino indaga sua mãe o porquê das aflições do seu pai Adelino. Sua mãe responde que seria das preocupações da vida a respeito de seu trabalho. Um menino de 3 anos, imaginamos, questionando a mãe por que das aflições do papai Adelino. E a mamãe teve que dizer para o menino, né, oh, papai está muito preocupado com as questões do trabalho, aquela coisa toda, né? Muito atarefado. E um menino de 3 anos questionando, né, gente? E vai ser isso, nós vamos colocar que vai ser muito bonito. É essa parte que a gente tem que gravar, ó. A sensibilidade do coração. Como é que nós vamos tirar o Adelino daquele ódio que ele sente, vamos dizer assim, que ele sente pelo Segismundo por ter assassinado, ter roubado a sua esposa? Como é que vai ser convertido a isso? Olha só como a espiritualidade trabalha, gente. Vamos guardar isso. Esse casal tem esse filhinho de 3 anos, ó. Então, o benfeitor, o que ele está fazendo? Ele analisa tudo o que pode fazer para as coisas andar da melhor forma possível. Ele vai se utilizar desse filhinho do Adelino para a sensibilização do coração do Adelino. Olha só. Nada melhor do que um filhinho, né? Muitas vezes, para nos despertar aquele amor, aquela paciência e tudo mais, né? Que eles nos ensinam muito sobre isso. E vamos guardar bem isso aqui. Temos que sensibilizar para esse processo de reencarnação da volta do algoz, né? O Segismundo, a volta que vai voltar, o Adelino vai ser o seu pai, tem que ser preparado o coração do Adelino. Não foi nada fácil aquilo lá, não. Então, o benfeitor Alexandre vai usar do menino, ó.
Isso aqui nós vamos guardar bem, para sensibilizar as aflições do seu pai. E ele já conta, um benfeitor toca no menino, o menino já sorri, ou seja, ele recebe o recado do benfeitor, e aí então começa o processo de indagação com a sua mãe, por que que o seu pai está aflito? E a gente vai ver que muita coisa a gente pulou aqui no livro, que é bom as pessoas lerem esse livro, que a gente está fazendo um resumo, tá, gente? Lá no livro dá os detalhes. Ali o Adelino está num processo chorando, está sofrendo ali na família, que ele vai ter que voltar para essa família, está sentindo um sentimento de culpa muito grande pelo que fez. O Adelino, ele tem pesadelos durante a noite, que tem um homem se aproximando dele, ele sente a sensação de que esse homem vai matá-lo. Isso tudo está na obra. E então essa aflição que ele vai levando durante o dia. Ele carrega aquela aflição daquele espírito que, ao ver do Adelino, está perseguindo ele para o matar. Imaginamos a situação durante o dia, como é que vai ficar, né? A gente acordar assim durante o dia e tem a sensação de que um espírito está nos perseguindo e quer nos matar. Já pensou que situação, gente? Então, essa é a situação que o Adelino está vivendo, dessa perseguição. Só que não é como ele acha que é. O Adelino está querendo se aproximar dele para que ele possa voltar, para poder reajustar esse perdão, esses laços que foi, então, uma questão ali que criou um vínculo de ódio entre eles. Né? Então o Adelino quer voltar, mas ele está apavorado também, o Adelino não sabe o que ele faz. E chora, e sofre, o Adelino sente aquela sensação de que ele está perseguindo ele. Então vejam o quadro. Esse é o quadro de sofrimento. Então o chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas da alma, pela ternura do filhinho, vamos ver se eu não pulei aqui. Esse aqui está dando uns pulos bem grandes. Ó. Ó, tá certo. O chefe da pequena família, então, tocado, então, o objetivo que a gente viu gravando, a gente gravou o que foi dito antes, né? Sensibilizar este chefe da família, que é o Adelino. Ele foi tocado já pelo filho, ó, pela ternura desse filhinho e pela humildade sincera da companheira. Ó. Sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Né? E aqui então ele diz, ó, papai, por que você não vem rezar de noite comigo? Olha só o menininho, gente, de 3 anos que questiona o pai e faz com que ele tenha essa sensação de alívio confortadora. E o pai diz assim, já sabes orar sozinho? Diz o pai Adelino. O menino diz, mamãe, ensina-me todas as noites a rezar por você. Ó. Quer ver, diz o menino. E abandonando o talher, instintivamente olhou para o alto, de mãos postas, e recitou-a. Olha só a oração do menininho de 3 anos para o seu pai. Ó. Meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida. Dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. Bom, eu cheguei a me arrepiar com essa agora. Imagina tu tá numa aflição ali, teu filhinho de 3 aninhos vem para perto de ti, tu já sente aquela coisa boa, aquele olhar fraterno, doce de criança, e pede para mostrar que ele sabe orar, e ora pelo papai na frente dele ali. Então, uma situação assim, aqui é uma questão para despertar os sentimentos não só do Adelino, mas os nossos corações, que esse é o objetivo dos nossos estudos também. Não é só o intelecto, não é só o contexto, a parte científica, como a gente comentou, a história em si. Não, é tocar mesmo nossos corações.
E nessa questão da oração, que a gente fez questão de trazer do menininho, que dá esse preparo para sensibilizar, como a gente comentou antes, o coração sofrido do Adelino, nada melhor que o seu filhinho. Aí entra a importância de a gente já ensinar os nossos filhos a orar. Isso é muito importante. Muito importante. Nós, particularmente, a gente não costuma falar muito da gente, né? Mas eu faço questão nesse caso aqui de comentar. O nosso filho, acho que desde que ele já começou, começar a falar um pouco, ter um pouco de entendimento, a gente já começou já a orar sempre antes de dormir, né? Então é aquela tradição, ele toma o leitinho dele ali antes de dormir, termina o leitinho, já dá as mãozinhas já para o papai, para a mamãe, vamos fazer a oração para dormir bem, né? Então a gente faz uma oração, que até ele já. A gente fez uma oração bem curta para ele gravar a oração, ele já gravou a oração, ele já sabe fazer a oração já. E ele faz a oração. Só que aqui, esse menininho aqui de 3 anos, ó, gente, ele não gravou essa oração, ó. É isso que é interessante, ele não gravou, ele fez espontaneamente, ó. Ele fez na hora ali a oração, ó. Uma oração muito linda para o pai dele. E isso aqui deixou o pai dele, imaginamos como é que ficou o pai dele, né? Se o objetivo do benfeitor nesse processo de reencarnação era tocar as fibras do seu sentimento, imaginemos como é que está, né? O seu coração, né? Aí a importância da oração. Ó, continuamos. E mais tarde, para a prece à noite, e aí então o menino pede que o pai dele não tinha um hábito de orar com ele à noite. Ó. E o pai então foi tocado, e o menino então convida, papai, tu não pode vir para orar de noite com a gente, tá lá no livro, lá a gente não colocou tudo aqui para não ficar muito extensa a leitura. Né? Vem, vamos orar junto. Ah, papai tem muita tarefa, aquela coisa toda, mas vou fazer o possível para chegar a tempo das suas orações. E vejamos que naquela época, também, se a gente perceber, essa noite deles que eles iam dormir, que era bem cedo, né, gente? Porque o papai chegava do trabalho e o menino já muitas vezes já estava até dormindo. Né? Não é que nem os dias de hoje, tem criança que vai dormir, sei lá que hora da madrugada aí, né? Aí entra a questão dos pais, a educação, impor uma disciplina. Né? E aquela época tinha bastante disciplina nesse sentido. O sol já estava indo embora, já anoitecia, já entra todo mundo, já vai dormir, já aquela coisa toda, né? Muita coisa mudou. Mas o mais importante é a questão da prece, ó. Não só à noite, ó. A importância da prece ao levantar, ao longo do dia, né? Nesse caso aqui, orar em família. Que for à noite, que é uma oração em família, ótimo, excelente. A família está reunida para a prece em conjunto antes de dormir à noite. Ó. Isso é muito importante mesmo. E aí, então, Adelino, ele estava presente nessa noite. Ó. O menino, então, de joelhos, faz a oração do Pai Nosso, gente. Olha só. Com 3 aninhos de idade, ele faz a oração do Pai Nosso. É uma coisa assim que não é para qualquer um, né? Imagina o Pai Nosso, a gente sabe, tem adulto aí que não sabe de cor a oração do Pai Nosso, imaginamos. Então a mãe estava em lágrimas, ó, iluminada estava a mãezinha, e o pai escorreu uma lágrima do rosto. Então a emoção dele já estava já desperta, sua emoção, então, né? Esse trabalho que o benfeitor estava fazendo. Depois dessa preparação dos sentimentos, ó, Adeline e a esposa, durante o sono, eles desdobram-se do corpo. E aí, então, vão ao encontro de Segismundo para fazerem as pazes. Ó. Viu todo aquele trabalho com a criancinha para despertar o sentimento do Adelino, né, do amor. E então, com aquele sentimento, a importância ó, da oração
E aí, então, tu orar com aquele sentimento e ir dormir, como é que vai ser o nosso sono durante a noite? Te garanto que não vai ser um sono muito melhor, né? Nós vamos acordar no outro dia muito melhor, né? Sem pesadelos, sem dificuldades. E é uma dificuldade para muitos de nós isso, né? Então, eles desdobraram-se do corpo, vão ao encontro do Segismundo para fazer as pazes. Então, estão preparados o seu coração para fazer as pazes. Estão confiando a Segismundo o retorno para mais uma oportunidade no mundo terreno. Então, aqui que se dá esse processo para que possam aceitar o Segismundo daquilo tudo que ele tinha cometido. E não foi fácil, porque o Segismundo, ele correu, ele sofreu, ele estava com vergonha, ele não sabia como fazer nesse desdobramento que eles queriam encontrar com ele para fazer as pazes. Ele estava apavorado, estava com medo, não sabia o que fazer. E o benfeitor chegou lá, o Alexandre, calma, cara, calma. Né? Tu acha que é fácil de a gente ter uma coisa assim, um sentimento bom, né? Somente com aqueles que a gente já conhece e ama é muito fácil a gente ter um sentimento bom. Mas com aqueles que são aversos, muitas vezes que a gente prejudicou, é outra história. E esses é que tem mais mérito. O perdão com esses que a gente afetou, né? Tem muito mais mérito do que com aqueles que a gente sabe que tem aquela afinidade, é muito mais fácil. E também o sentimento de culpa que o Segismundo carrega do que ele cometeu, que não é fácil. Né? A culpa, ela corrói por dentro, né? E o perdão é o que vai fazer, então, vai fazer com que tenha essa libertação, né, desse fardo pesado, de carregar toneladas de sentimento de culpa e de ódio no coração. E aí, então, grande momento, ó, perdoe-me, irmão, murmurou Segismundo, com infinita humildade. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que nos faz, pelo bem que me faz. Então o ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe a mão do Adelino. Foi então que vi, o benfeitor falando, um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens, ó, que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Ó. Então, olha só que bem que faz aquele perdão, né, de coração, de aliviar aquele fardo, imaginamos de quantos anos de dor, de sofrimento, né, de peso cansado, trazendo nas costas ali, cansado, e toda aquela não dormindo bem de noite, né, né, se sentindo perseguido pelo outro, o outro tentando querer que o outro perdoasse, aquela coisa toda. Muito, olha, vejam como é que é o trabalho da espiritualidade, né, gente? É fantástico. Então a gente vê que o processo, num caso desse, não é um processo assim fácil, né? Todo mundo acha, vai reencarnar o fulano, lá vai lá e pô, reencarnou e deu. Não é assim, né, gente? Então a gente viu aqui passo a passo, mais ou menos, como é que se dá esse processo. E no livro, ali, imaginamos que no livro é muito mais detalhado do que nós aqui, né? Por isso é importante a gente ler e comentar, debater juntos aqui esse assunto, né? Que é um assunto muito importante. Por isso que diz aqui que é um dos assuntos mais importantes do livro, né? E a gente se deve levar em conta. Então, gente, esta era a atividade da noite de hoje. A gente conseguiu ali chegar bem na horinha ali, no máximo da horinha. A gente espera que a gente possa ter tocado os nossos corações com essa obra fantástica e que possa fazer bem as nossas vidas essa obra, essas reflexões da noite de hoje. Então, aquele que ainda não conseguiu perdoar o seu irmão, então temos a bendita oportunidade aí agora, com a reencarnação né, de atar esses laços aí, não desperdiçar a oportunidade. Se podemos fazer agora e devemos fazer,
enquanto o irmão está a caminho conosco, então que fazemos, né? Que possamos fazer essa reconciliação enquanto há tempo, né? Enquanto há luz no caminho, né? Isso é importante. A gente tem essa oportunidade. Então, muito obrigado pela paciência de todos. Foi muito bom. E nós vamos então fazer a nossa prece de encerramento aqui. Vamos agradecer aqui o pessoal aqui pela presença. A minha sogra Elaine, um grande abraço a todos. A nossa irmã Fábio, a nossa irmã Dalva, que está sempre presente, a minha mãe Lisete, a todos que estão nos acompanhando, aqueles que não estão os nomes aqui, que também possam receber este amparo, este abraço. Então vamos fazer a nossa prece. Então vamos elevar o nosso pensamento, nosso sentimento a Deus, agradecendo a Ele por essa bênção, por essa oportunidade. Graças a Deus, hoje deu tudo certo, a gente conseguiu, acredito eu, que não teve falhas no estudo, que deu tudo certo, graças à espiritualidade, graças a Deus, para que possa ter sido um estudo completo, sem cortes, com bastante reflexão para as nossas vidas. Agradecemos aos nossos mentores, porque aqui somos só humildes instrumentos, não vem nada de nós, muito pouco de nós, muito mais deles que nos amparam, e que nosso Pai Francisco abençoe e ilumine a todos nós, encarnados e desencarnados, e que os familiares e amigos possam levar essas bênçãos a todos os vários amigos que aqui estão conosco, que possam receber o amparo, receber um passo da espiritualidade, conforme as necessidades de cada um, que possa se fazer uma limpeza nos lares fluídica, não só no externo, mas no nosso interno, no coração, na mente, que fluidifiquem nossas águas, abençoe os alimentos, agradecemos por tudo de bom que o Pai nos oferece. Muito obrigado a todos e que assim seja. Então, tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.